Bom dia a todos. Muito bem-vindos a essa conversa sobre espectro. Eu vou fazer uma breve introdução. Meu nome é Luiz Felipe Zogby, eu sou diretor de espectro da GSMA, e hoje nós vamos ter um debate com 6 painelistas, pessoas que vêm e foram responsáveis e são responsáveis por criar esse desenho do sucesso do Brasil e da disponibilidade de espectro, mas também sobre as políticas públicas que estão atrás das decisões que o Brasil toma sobre espectro. Então, vou fazer uma breve apresentação para que a gente tenha mais tempo de conversa com todos os painelistas. Deixa eu só entrar aqui a apresentação para vocês poderem ver. Eu acho que vocês já ouviram bastante sobre o 5G no Brasil. Nós estamos falando sobre um sucesso das maiores velocidades do mundo, com a disponibilidade de espectro para iniciar o 5G correta, uma escolha bem feita de processo de disponibilização da faixa, hoje com todas as cidades disponíveis, com mais de 1.000 municípios com 5G, com uma população coberta de mais de 70%, muito maior que muitos países do mundo nesse momento da maturidade da tecnologia, e velocidades altíssimas, como eu disse, acima de 350 megabits por segundo. Isso é uma realidade no Brasil, e essa realidade é a realidade de hoje. A conversa que a gente vai ter aqui é sobre o que acontece daqui para frente, o que acontece no futuro. E essa é a pergunta. E no futuro, como o Brasil mantém a liderança de hoje em espectro e como a gente vai debater sobre quais são as políticas públicas mais adequadas para que essa liderança continue. O primeiro ponto importante de ter em mente é a quantidade de uso de dados. É esperado que na América Latina, com números bem similares no Brasil, esse é um estudo que a gente publica essa semana sobre a Latam, mas há a disponibilidade desses dados já pela GSMA Inteligência. O aumento de dados vai sair de 9 na América Latina, de dados de gigabytes de uso por usuário por mês, chegando a 31. Isso é um aumento de 3,5 vezes. Isso significa que a quantidade de espectro da forma que está hoje não vai se sustentar ao longo da próxima década. E nós vamos falar aqui também um pouco sobre qual o momento, vamos ter uma discussão com os painelistas sobre o que funciona, como funciona, quais são as faixas, mas é importante que tenhamos em mente que a quantidade de dados aumenta, a necessidade de espectro também aumenta. O segundo ponto é o uso interno, uso em ambientes internos e ambientes externos. Uma das perguntas que recebemos muito aqui, o mundo está caminhando para que móvel esteja em ambientes externos e outras tecnologias mais locais e específicas em ambientes internos. O que nós vemos com o resultado dessa análise que nós fizemos é que não é verdade. O uso em ambientes internos continua sendo e cada vez cresce mais para o uso de tecnologia móvel, ou no Brasil, o SMP. Isso significa, por exemplo, que em São Paulo e no Rio de Janeiro chega quase acima de 40%, quase 50% do uso. Mas sempre esperamos, quando falamos de espectro, que isso venha de faixas baixas, e não é verdade. Na maior parte dos casos, no caso do Brasil, mais de 80% dos casos vem de faixas médias, e especialmente quando falamos do 3.5. Um outro ponto importante de pensar é o 6G. A gente hoje está em 5G, vai ao 5.5G e vamos chegar no 6G. Na próxima década, o uso de AI, as novas possibilidades que aparecem com o 6G também estão interligadas com a largura de faixa. A largura de faixa do 5G vai até 100 MHz e a largura de faixa do 6G inicia em 200 MHz. Continuidade ou contiguidade de espectro também é importante nessa discussão. E há faixas que conseguem, hoje, de forma de uso sem restrição e sem compartilhamento, fazer isso. Nós vamos falar um pouco já já. Outro ponto é que o preço do espectro continua sendo extremamente importante. Quanto é cobrado tem relação direta com quanto as operadoras podem investir e quanto a qualidade ou a cobertura vão fazer diferença para o usuário. A receita por megahertz por conexão caiu de 2014 até agora, nos últimos 10 anos, imensamente. Isso significa também que o aumento do preço acumulado de espectro aumentou mais de 60%. Nós estamos falando sobre a relação entre haver mais espectro disponível
e também o valor desse espectro em relação à receita das operadoras. Isso é um ponto muito importante. O espectro não é só o preço nominal, mas é como ele representa no resultado das operadoras. E quanto mais alto, mais impacto tem. Mas o melhor é que quanto mais baixo, melhor vai ser a cobertura e maior vai ser a velocidade. A cada 10 pontos percentuais de espectro, preço mais baixo de espectro, espera-se, de acordo com a análise da GSMA Inteligência, que a cobertura aumente em 6 pontos percentuais e que a velocidade aumente em 8%. Esse é um estudo que nós fizemos em mais de 250 autorizações, como chamamos no Brasil, em todo o mundo, e essa análise é publicada também em revistas pela GSMA Inteligência, e podemos conversar sobre o tema separadamente se alguém tiver interesse. E aí, o que precisa ser feito no Brasil? Na visão da GSMA, planejamento de longo prazo, e nós vamos entender com as operadoras o que isso significa para elas, e também fornecedores. Precisamos de segurança jurídica, garantir que aquilo que foi desenhado e feito continua sendo entregue para que as operadoras continuem investindo no longo prazo. E, por fim, as condições adequadas. Algumas outras questões estão diretamente ligadas a faixas específicas, como, por exemplo, a faixa de 6 GHz. No ano passado, nós tivemos essa sessão e ela foi muito voltada para essa faixa. Dessa vez, estamos falando sobre o futuro no geral, não sobre só uma faixa. Mas eu queria trazer aqui um resultado do nosso novo estudo, que vai sair essa semana, como eu comentei, falando sobre o uso de espectro por outras tecnologias e também da necessidade de espectro em 6 GHz para o serviço móvel. Aqui a gente vê que, na maioria dos casos, o Wi-Fi 4 e o Wi-Fi 5 são utilizados. No Brasil, a gente está falando aí de mais de 90% do uso em tecnologias não atuais. Significa que o grande problema, o bottleneck dessa situação do Wi-Fi está, na maior parte dos casos, no upgrade entre o Wi-Fi 4 e 5 para o Wi-Fi 6, que traz mais capacidade e também melhores velocidades. O problema aqui, nós vemos que não está em espectro. E isso mostra também com o resultado da análise do uso de 6 GHz em toda a América Latina. Nos países onde a parte baixa de 6 GHz já foi disponibilizada, e no Brasil isso ocorreu há mais de 5 anos, inclusive toda a faixa, nós vemos que o uso continua abaixo de 1%, com arredondamento, todas as cidades da América Latina estudadas estão próximas de 0%. A faixa de 6 GHz, hoje, não é plenamente utilizada. Ou seja, a parte baixa de 6 GHz é a parte onde o Wi-Fi terá a capacidade de expansão, porque é um uso balanceado. A outra questão é 600, não preciso entrar nessa discussão aqui, vamos deixar para o painel, mas a realidade é que nós analisamos, e as análises são muito parecidas com aquelas que estão sendo feitas pelo governo brasileiro, quais são as dificuldades. Verificar quais são as cidades que têm uso intenso da faixa para a radiodifusão e aquelas cidades que têm uso menos intenso. E quais são essas soluções. E temos aqui, claramente, que 86 cidades, que geralmente são cidades médias e grandes do Brasil, são cidades onde o foco deveria ser em entender para onde o serviço vai, como esse serviço cresce e o que vai acontecer no futuro. Considerando também o futuro da TV 3.0 no Brasil, que nós já temos a decisão desde a última semana. E, por fim, falar um pouco sobre prorrogações, é o meu último slide, que é dizer que todas as análises que nós fizemos em relação a preços de espectro, e isso é o estudo da GSMA, tem uma relação direta também com prorrogações de espectro. Se você tem planejamento, você tem preços baixos, se você tem garantia de que as prorrogações ocorrem, você sabe que isso vai acontecer de forma contínua, para sempre, e garantindo qualidade e continuidade do serviço para os usuários, os benefícios são os mesmos que nós vemos quando analisamos o preço de espectro. A relação com as prorrogações é que, quando falamos sobre qualquer tipo de segurança jurídica, regulatória e planejamento, nós estamos falando sobre investimento de longo prazo. As operadoras só podem investir se elas tiverem certeza daquilo que elas podem fazer nos próximos 10 anos. E esse é um grande trabalho da GSMA em todo o mundo, planejamento de espectro, incluindo prorrogações e novas faixas. E aí, então, eu gostaria de perguntar e trazer os atores diferentes do mercado para a gente falar sobre esse tema. Então, se a gente puder aqui mostrar todos eles, para eu ir chamando na ordem correta, para a gente se sentar. Eu gostaria primeiro de chamar o Paulo Cisnando, do TCU, por gentileza. Patrícia Abreu, da EAF. O Marcelo Merrias, da TIM Brasil.
Jaqueline Lopes, da Ericsson. Cristiana Camarati, da Anatel. E o Anderson Azevedo, da Vivo. Muito obrigado. Antes da gente começar, é um painel grande, mas é um painel com visões diferentes do tema que a gente está falando sobre espectro. Então, eu estou imensamente honrado pela presença de todos, porque, como a gente vai ver aqui, cada um tem uma visão sobre o tema, cada um tem uma visão sobre o futuro e claramente, todos têm o mesmo objetivo, que é melhores serviços para os usuários e liderança do Brasil, isso sem dúvida. Então, eu vou começar, Cristiana, como conselheira. A gente sabe que a Anatel teve um papel imensamente importante no projeto do 5G e no sucesso do 5G. Nós temos pessoas, todos aqui tiveram um papel importante. Mas eu gostaria de entender da Anatel quais são os pontos mais importantes desse sucesso, considerados pela agência, e o que a Anatel está planejando, considerando esse sucesso, o roadmap de espectro do Brasil. Tá bem. Obrigada, muito obrigada à GSMA pelo convite, por esse painel. Muito bom dia aos meus colegas de painel e a todos os presentes. 5G foi um sucesso, ponto. E tem sido um sucesso. A opção de fazer um 5G standalone nos colocou numa vantagem muito considerável. Um consumidor brasileiro que utiliza o 5G com frequência e vai para os Estados Unidos ou para o Canadá, chega lá e tem uma experiência de uso muito distinta, provavelmente acha que a velocidade lá está ruim, ou enfim, está com algum problema no roaming, porque, na verdade, foi o que o Luiz mencionou. Nós temos uma média de 350 MB de download, enquanto nos Estados Unidos a média é 200 megabits e na Canadá eu acho que é 150. A gente perde para a Coreia do Sul, para o Catar. Enfim, é um sucesso. Perspectivas de cobertura. A gente tinha uma meta de cronograma, ou tem uma meta de cronograma até 2030, sendo que hoje a gente está com 78% dos moradores das áreas urbanas já com a cobertura de 5G. Isso corresponde a 70% da população brasileira. O país tem 63% já de cobertura de 5G. Claro, e aí vai ter aqui a capital com 99% e vai ter também o Maranhão ou Piauí com 40%. Há um avanço que ainda deve ocorrer. Ótica do uso. Hoje a gente tem 18%, quase 19% da população não, de 266 milhões de acessos, então eu estou falando 18% dos acessos e não da população, tem mais acessos do que população, que já faz uso do 5G. A gente lançou ontem, a Superintendência de Relações com Consumidores lançou ontem uma pesquisa sobre conectividade significativa e nela consta o dado de que a média dos brasileiros troca de telefone a cada 2 anos. Isso independente da faixa de renda, tá? Então, isso coloca a gente no roadmap que, tipo, quem não tem ainda pode ter, num curto prazo, um equipamento que possibilite a utilização do 5G. Claro, tem outros fatores também. Se tivermos fabricantes aqui, vamos trabalhar para que esses valores sejam cada vez mais baixos, que possibilitem, então, uma compra mais rápida da população. O que mais que eu queria dizer? Planejamento de espectro, uma grande preocupação. A Anatel tem atuado com bastante transparência no que se refere ao planejamento de espectro. O edital do 700, que está lá no TCU, já pedi para o Cisnando liberar meu edital do coração, para que a gente faça
esse leilão ainda esse ano. Eu tive a oportunidade de ser relatora ano passado do processo relacionado a 700 e propus que o edital, o novo leilão, fosse realizado até o fim desse ano. Caiu para mim também o edital em si, pós-consulta pública, trabalhamos e agora esperamos, temos ainda a expectativa de realizar o leilão dos 700 esse ano. Edital do 850, que foi mencionado aqui, está associado, então, a algumas sobras também do edital do 5G. Ele está na pauta da reunião desta semana, do dia 5, então, há uma expectativa de que ele vá à consulta pública, dentro, então, do planejamento. Edital do 6 GB, está sob a relatoria do conselheiro Alexandre, que já disponibilizou o relatório, dando um indicativo de que ele deve pautar muito em breve o edital, né, que vai ser votado para a ida à consulta pública. Temos também as discussões que também estão no Conselho já sobre o destino da faixa e da decisão que foi tomada no fim de 24. Eu acredito que essa decisão seja relativamente concomitante também com a disponibilização e votação do edital. Este processo da discussão estava sob a relatoria do conselheiro Daniel D'Albuquerque e será redistribuído na quinta-feira, assim como o processo que estava sob minha relatoria até a última sexta-feira, do planejamento das próximas licitações. E ele também será objeto de redistribuição na próxima quinta-feira. Então, amanhã, nós saberemos para quais relatores, ou um só, né, esses processos cairão. O que é importante dizer é que e demonstrar, né, com tudo isso que eu falei, que são vários processos relacionados ao planejamento de licitações e uso do espectro, de longo prazo, então, respondendo e reagindo, né, à provocação do Luiz. Sim, nós temos planejado, temos uma transparência, trabalhamos com previsibilidade, segurança jurídica, para garantir acesso à faixa, né, para que todos tenham acesso a essa faixa. Eu acho que são essas as minhas considerações iniciais. Muito obrigado, conselheira. A gente vai voltar a perguntar sobre alguns pontos específicos já, sobre o comentário, mas antes disso eu queria ouvir do Anderson sobre como chegamos onde chegamos no 5G, qual é esse sucesso que nós estamos falando, e o que desse sucesso não pode ser esquecido nos próximos certames, porque eu acho que tem essa conexão direta com o que a conselheira acabou de comentar. Obrigado pelo convite do painel. Falando de desempenho do edital de 5G, acho que já foi dito aqui, eu só queria fazer uma parte, porque tivemos um longo processo de liberação da faixa do 3,5, que, digamos, poderia ter retardado, mas ainda assim, como os números mostraram, né, já temos aproximadamente 1.200 cidades já com a implementação, já ultrapassamos mais de 70% da população coberta, e de acordo com a OpenSignal, em recente estudo aí, a gente é a top 3 mundial em termos de velocidade. Então, sinceramente um marco bem bacana para o Brasil. Parabéns à Anatel, parabéns também à entidade administradora por ter feito todo o processo de limpeza da faixa. Agora, como você comentou aí sobre as políticas que deram o norte para esse êxito, né? O primeiro ponto é que o leilão ele não foi arrecadatório, então esse é um ponto super vencedor. Na sequência disso, vem os investimentos, porque foram compromissos de investimento atrelados à política pública e à redução do gap digital. Então, a gente lembra aqui das infovias, né, no projeto País, as localidades, as escolas, os backhauls.
Então, foram bastante importantes esses compromissos de investimento. O que eu acho que impactou também, trouxe o êxito, foi a oferta abundante do espectro, né? A agência trabalhou forte para disponibilizar quase 400 MHz, né, da faixa de 3,5, e isso evitou uma questão de escassez de espectro artificial, né? Então, isso foi muito importante. A nível mundial, é considerado o compartilhamento de rede um vetor muito importante para a racionalidade, e isso estava presente também no edital, o uso do compartilhamento para a racionalidade dos investimentos, haja vista o país em dimensões continentais que temos. E o último aqui, que eu acho que seria o mais importante, é que ele não foi extemporâneo, né? A gente tinha duas condições ótimas. Havia uma demanda pelo espectro e, digamos que, a maturidade do ecossistema para o 5G já estava em condições. Então, acho que essas coisas juntas trouxeram esse êxito do jeito que a gente percebe hoje. Muito, muito obrigado. Eu acho que são pontos que vão além só de disponibilizar espectro, só de colocar à disposição e fazer o leilão. Sobre como o que está por trás do leilão que faz com que as coisas funcionem. Tem muitos países que disponibilizaram a faixa de 3.5 muito antes e não chegaram onde vocês chegaram. É realmente um prazer usar o 5G no Brasil quando eu venho, porque é melhor do que qualquer outro lugar, considerando o Kuwait, comparando, mas aqui é realmente uma experiência incomparável. E eu acho que vale a pena também, perguntando ao TCU, Cisnando, entender, porque o TCU faz parte desse sucesso conjunto que a gente comentou, mas tem um papel diferente. Inclusive, a conselheira quer a liberação para ter o edital de 700. O que eu gostaria de entender é como o TCU viu esse leilão que aconteceu, do 5G, como a gente chama aqui no Brasil, e o que poderia ser ainda melhor para um certame futuro. Bom dia a todos, né? Agradecer a Connex e a GSMA pelo convite de participar desse painel. A Cristiana já me cobrou aqui o leilão dos 700, vamos lá. Como o TCU viu, né? Assim, por que o TCU analisa o leilão de espectro de frequência? Vamos começar por aí. Não só no setor de telecomunicações, mas em todos os setores de infraestrutura. As concessões e autorizações são levadas ao TCU, né? Então, a instrução normativa do TCU que solicita isso. Tem um prazo regimental lá, depois eu vou falar. Para quê? Assim, um leilão de rodovia, de aeroportos, de transmissão de energia elétrica, justamente tem uma segurança jurídica. A gente sabe que são contratos de longo prazo, de 20 anos, 30 anos, tem contrato de 50 anos, com grande investimento para o mercado e para a sociedade, né? E é importante que, ao assinar esse contrato, você tem uma segurança jurídica, tanto da parte do Estado, quanto da parte de quem ganhou o leilão, aqui no caso das operadoras que ganham as frequências, de que esse contrato vai ser perene, está de acordo com a política pública e está tudo ok. Então, esse é o motivo porque o TCU olha, raras vezes o TCU olha ex ante alguma coisa, esse é um exemplo, né? Na verdade, não é ex ante, é concomitante, como está ocorrendo lá, antes do leilão, justamente para dar essa segurança jurídica aos setores de infraestrutura no Brasil. Então, por isso o TCU olha os leilões de frequência, né? No 5G, a Anatel já vinha, o governo brasileiro e a Anatel já vinha caminhando paulatinamente, colocando mais compromissos do que a arrecadação, né? E no leilão do 5G, eu acho que atingiu a máxima, que imagino daqui para frente vai ter outras máximas, né, em relação ao percentual que é destinado à arrecadação e aos compromissos, né? E isso é uma escolha de Estado, né? Não cabe ao TCU decidir isso. Tem a previsão legal de colocar compromisso, de solicitar compromissos ao invés de arrecadar, né, das empresas terem essa obrigação de fazer compromisso de investimento. Então, o Estado fez essa escolha, o TCU cabe analisar como foi feita essa escolha, se está de acordo com a política pública, se os compromissos, né, foram valorados de forma correta, etc. Então, a gente vê o leilão 5G um grande sucesso, realmente, para a sociedade. Eu estou no TCU há muito tempo, mas no setor de telecom, então, obviamente, ter mais investimento em telecom, né, para a gente também é importante, para a sociedade, para diminuir a inclusão digital, ou diminuir a exclusão digital, aumentar a inclusão digital. Então, a gente vê com bons olhos essa questão dos compromissos. A gente
está bem acostumado, não só nos leilões, mas nos TACs, obrigação de fazer, a Anatel e dinheiro que sobrou da EAD também, né? Também foi usado para esses compromissos, né? De outra forma, mas foi usado. Então, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, né? Então, acho que o sucesso se deveu a isso, né? Tem um aspectos técnicos que a Cristiana mencionou aqui, mas acho que não cabe ter se eu entrar. A escolha do stand-alone, não stand-alone, é uma questão da agência reguladora também, né? Tem consequências, né? Para um lado e para o outro, mas a questão da velocidade, a gente está vendo o 5G por trás da velocidade, realmente, né? Nessa comparação que você fez, né? E o que pode ser melhorado, assim, porque o TCU entende e várias políticas públicas que o TCU olha, né? Não só do setor de telecom, mas de outros setores, especificamente no setor de comunicações. Um planejamento de longo prazo, uma política que tem um plano de médio e longo prazo é muito importante, tá? Para saber onde o Brasil quer chegar daqui a 10 anos, 15 anos, né? E aí, falando aqui, qual conectividade que eu quero ter daqui a 10 anos, onde eu quero ter, né? E isso é importante. Por quê? Vamos pensar no leilão. Porque o leilão é um dos instrumentos de implementação de política pública. Então, ao fazer o leilão, é importante ter esse plano de médio e longo prazo, né, para a Anatel, o Ministério das Comunicações, atingir aqueles objetivos de médio e longo prazo que estão ali via o espectro, né? Um dos métodos é o espectro de frequência, né? Então, onde pode melhorar, assim, o que eu acho, assim, a Cristiana já trouxe aqui a questão do planejamento das próximas licitações, né? Mas um plano e o Ministério começou, né, acho que 2 semanas, o Plano Nacional de Inclusão Digital, um plano de conectividade de médio e longo prazo também. Então, a gente sempre cobra isso, o TCU sempre cobra isso, porque a gente acha que para a sociedade, para os atores, para as operadoras, para os players, para a sociedade, para o Estado, para os outros setores, saúde, educação, saber o que vai ter naquele hospital, naquela comunidade, naquela unidade básica de saúde, em tal data, é muito importante. Então, o que eu vejo de melhoria é ter um planejamento mais forte, discutido com a sociedade, em todos os setores, que todo mundo olhe, o objetivo é esse, e vamos trabalhar para aquilo. Muito obrigado. E eu vou voltar já já perguntando sobre os compromissos, esse balanço, como é a análise do TCU na próxima rodada de perguntas, porque é extremamente importante a gente debater. E agora, antes da Jaqueline e do Marcelo fazerem comentários diretos ao que a gente está falando, eu queria fazer uma pergunta à Patrícia, porque a EAF está na lista de coisas que deram certo, né, desse leilão. E você tem essa responsabilidade de comunicar, de levar a informação. Isso não aconteceu só nesse leilão, em 3.5, mas também aconteceu em 700 MHz, onde você também teve essa responsabilidade na EAD. Então, o que eu queria entender, Patrícia, antes da gente ir mais para o detalhe do que pode ser feito no futuro, ou quais são as lições, como a comunicação foi chave para o sucesso do adiantamento da liberação das cidades, e como isso aconteceu em 3.5. E aí depois eu volto para perguntar um pouco mais sobre o papel da comunicação em si. Tá bem, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu tive o privilégio de trabalhar na EAD e hoje também, né, um grande privilégio de estar na EAF, 2 entidades com atribuições similares, mas bem diferentes entre si. Então, eu respondendo, né, de trás para frente a sua pergunta, né, essa antecipação na liberação da faixa do 3,5 GHz foi fruto de uma série de medidas que a EAF tomou, desde uma sinergia operacional muito grande, né, o produto, né, os kits a contento na ponta para serem instalados, um processo de comunicação, um processo de atendimento e um processo de mobilização de instaladores para que houvesse a instalação dos equipamentos de uma forma muito aprimorada e sempre muito baseada em dados. A comunicação nesse caso, e também no caso da EAD, teve um papel fundamental de mobilizar a população. Então, a implantação da política, né, que era conseguir habilitar o 5G, deixar o 5G disponível para as famílias, passava pelo processo da liberação da faixa, que passava pela instalação das parabólicas para famílias de baixa renda. Não sei se todos aqui acompanharam, mas nossa obrigação como EAF era instalar o kit da parabólica nas residências dos 5.570 municípios onde havia beneficiários com parabólicas tradicionais em funcionamento. Então, um trabalho continental, pensando nesse país, né, precisava também de uma comunicação que fosse capaz de chegar em todos os lugares.
Nesse aspecto, né, a gente tinha que mobilizar as famílias para que as famílias entrassem em contato conosco. Isso também aconteceu na EAD. Né? Voluntariamente, a gente não batia na porta da casa das pessoas, a gente precisava esperar que os beneficiários entrassem em contato conosco. Então, aqui fica um papel muito importante da comunicação no sentido da mobilização, no sentido de colocar o cidadão no centro, né, nesse caso, no centro da política pública, para que ele tivesse acesso, ele tivesse o direito de receber. Agora, para além do beneficiário, todo o processo de comunicação cria um conhecimento do processo, seja do desligamento do sinal analógico, quando houve a operação do 700, ou agora, né, na questão da codificação das parabólicas da banda C. Então, colocar o cidadão no centro, garantir que ele saiba o que está acontecendo e por quê, e mobilizar essa população a tomar atitude, é o que faz a comunicação ter um papel bastante importante no processo como um todo. Claro que todas as etapas do processo são importantes, senão nós não chegaríamos a 5 milhões de kits instalados aqui nas parabólicas e, no caso da EAD, a 12 milhões de kits entregues. São volumes muito expressivos, de fato, atendendo a baixa renda como um todo, mas levando, né, um processo de respeito, de entendimento da população, de escuta ativa, garantindo que a gente olhasse para as comunidades com a peculiaridade de cada uma delas. Quando nós começamos o processo em ambas as entidades, a gente achava que a gente teria uma campanha sendo repetida ao longo dos clusters ou ao longo das fases do edital. E o que nós vimos foi completamente diferente. A gente acabou customizando as campanhas para que elas se adaptassem às realidades, e a gente sabe que o Nordeste é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste, e isso foi bastante respeitado, até mesmo no sotaque local. Então, uma escuta ativa, que se transforma em comunicação, que respeita o cidadão, é de fato o que a gente considera muito valioso para a implementação de política pública. Então, acho que esse é um aspecto, né, todas as vezes que as políticas públicas são feitas para tocar os cidadãos, né? Então, todas as vezes que a gente olha para isso, com esse olhar de entender o que aquilo leva de benefício para a população, que crescimento econômico ou crescimento social, no caso da parabólica ou mesmo da TV digital, é acesso à informação, acesso ao entretenimento, garantia, né, do direito à informação. Tudo isso tem que ser preservado no processo de comunicação para que esse cliente, podemos dizer assim, né, esse beneficiário e mesmo a população como um todo, seja respeitado, compreendido e que a gente consiga entregar a informação a ponto de eles realmente conseguirem se mobilizar. O que a gente observa é que o trabalho que é feito, e muito focado no beneficiário, porque é quem tinha direito a receber o kit gratuito, teve uma expansão grande, mexendo inclusive no mercado. No caso da distribuição das parabólicas, a EF distribuiu um pouco mais de 5 milhões de kits, mas o mercado vendeu 10 milhões de kits. Então, teve uma coordenação de trabalhos aí muito importante, baseados na comunicação, que fez com que a população se mexesse e, de fato, chegamos aí a um pouco mais de 15 milhões de famílias que adotaram a parabólica para lazer, entretenimento e variedade de programação. Claro que a gente sempre fala, né, de qualidade de imagem e som, dos benefícios do produto em si, mas, na prática, o que a gente quer é que as pessoas se mobilizem ou que elas liguem para receber o kit gratuito ou que realmente comprem no mercado, e isso faz com que dê concretude, né? Então, passada essa fase, no caso da EAD, ainda tinha um detalhe, nós tínhamos a obrigação de obter 93% de adesão ao sinal digital antes do desligamento e antes da liberação da faixa. Então, o processo de comunicação nesse caso, né, de conversão das famílias, de sair da TV analógica para a TV digital, não passava só pelos beneficiários, passava pela população geral de uma maneira muito forte, porque 93% dos domicílios precisavam ter o novo sinal terrestre de TV digital. Então, é isso, né? O processo da comunicação ele foi muito base para que a liberação da faixa acontecesse na EAD. E na EAF, a extensão territorial também foi um aspecto muito importante para que a comunicação teve que resolver para conseguir chegar a esse volume todo de instalações e, de fato, a liberação da faixa do 3,5. Muito obrigado, Patrícia. Isso é também, na época que começou-se o planejamento, a gente ficou na dúvida sobre uma decisão reativa e uma decisão buscando e que todos os usuários tivessem disponibilidade imediata.
E a decisão acertada de ser reativa com o trabalho feito pela comunicação foi o que fez com que o sucesso, com que o uso dos valores disponíveis, dos aportes disponíveis fossem bem utilizados e que todos tivessem sucesso, que chegássemos a 93% em todas as cidades e em 3,5% adiantássemos aí em 2 anos. É um case de sucesso aqui e utilizado, tenho como dizer, em muitos países como exemplo internacional também. Então, passando para a Jaqueline e para o Marcelo, eu acho que é para a Jaqueline eu vou fazer uma pergunta mais geral sobre roadmap, no sentido do que precisa estar nesse planejamento, considerando que todo mundo comentou aqui, e para o Marcelo depois eu vou perguntar um pouco mais sobre as faixas específicas, o que deve estar nesse próximo movimento. Então, Jaqueline, se você puder começar. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer a GSMA pelo convite, em conjunto com o Telebrasil. É um prazer estar aqui com vocês. O que é essencial nesse roadmap? Falamos de previsibilidade, aqui na apresentação do Luiz, da GSMA, muito bem colocado. A Ericsson, como empresa centenária aqui no país, observa esse como um dos elementos fundamentais para essa longevidade. Previsibilidade passa por transparência, que já foi mencionado aqui pelos meus colegas de painel. Quando a gente traz esses elementos para a discussão de espectro, do que estamos falando na prática? A Anatel tem feito uma boa prática aqui, que nós recomendamos para outros países também, diálogo com associações setoriais, antes mesmo de algumas consultas públicas, que formalizam esse diálogo. E isso é muito importante, porque essa coordenação no ecossistema é importante para garantir que os próximos investimentos sejam feitos. Quando olhamos especificamente o caso do 5G aqui no país, ele traz elementos importantes nesse sentido. Seja pela quantidade de espectro que foi leiloado, pelas diferentes faixas em bandas baixas, médias e altas que constavam nesse leilão, lembrando que são diferentes casos de uso no 5G. Por exemplo, para a agricultura pode ser interessante ter uma banda mais baixa, enquanto para a indústria 4.0, que até na própria agricultura, no processo de usinagem, uma banda média ou uma banda alta pode ser interessante também. E, além disso, um modelo importante, principalmente quando falamos aqui de países em desenvolvimento, que foi o formato do leilão não arrecadatório. Nós observamos que essa possibilidade de aumentar a conectividade em regiões remotas, em conectar escolas, ela tem sido uma boa prática implementada em diversas partes, não só da nossa região aqui na América Latina, do mundo, aqui na região, o exemplo recente que tem adotado esse mesmo modelo é o Peru, por exemplo. Então, aqui nós reforçamos que essa previsibilidade e o planejamento de espectro é muito importante que ocorra esse diálogo para que a gente fortaleça. Lembrando de um aspecto adicional, aqui nós estamos falando sobre o Brasil, mas para acelerar a inovação e o nosso crescimento econômico, a harmonização internacional é muito importante. Então, a participação tanto do setor público como privado em discussões internacionais de harmonização de espectro, por exemplo, na Citel e na ITU, elas são importantes porque justamente essa harmonização vai acelerar a chegada do 5G e das próximas tecnologias e, com isso, todos os benefícios de crescimento econômico, sustentabilidade e inclusão digital, eles podem ser alcançados. Muito obrigado, Jaqueline. E aí, então vou passar diretamente para o Marcelo para ele comentar, eu acho que fazer um wrap-up de tudo que comentamos nessa primeira parte de planejamento, etc., para a gente poder passar um pouco para outras faixas e entender do lado da TIM o que faz sentido de ser colocado, pensando em inclusão digital, e incluir aí para a gente começar a falar um pouco sobre faixas, como a TIM vê o futuro. Obrigado, Luiz, pelo convite. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é muito prazeroso estar principalmente aqui nessa mesa, porque tem grandes amigos. A gente está, eu pessoalmente na TIM, trabalho nos leilões desde 2007. Então, assim, tenho alguma percepção, né, do que aconteceu ao longo desse processo. E realmente, acho que a conselheira, a superintendente Cris comentou bastante sobre o 5G ser um sucesso. E eu acho que ele dependeu muito, né,
e ainda temos muito a progredir, sem dúvida, do que foi feito em relação à tua apresentação, falar de espectro com propósito, né? Acho que o título que você deu, eu acho que é um título muito bom, porque propósito se conecta justamente ao que a gente tem falado. Ontem a gente falou muito no painel sobre digitalização do PIB, né? Mas não são conceitos abstratos ou perspectivas que não envolvem a sociedade. Pela atuação do TCU extremamente relevante, extremamente construtiva para a gente ter chegado, seja na experiência do 4G, seja na experiência do 5G, a confiar nessa leitura de que o setor privado poderia contribuir com o que a Anatel estava construindo, né? A gente teve muitas perspectivas, como trouxe a Patrícia, que foi fundamental para a gente poder chegar ao sucesso da digitalização do 700, né? A gente conseguiu isso como? Explorando esse diálogo, porque por meio de um edital, chamar aqui de frio, dificilmente a gente conseguiria chegar a esse nível de detalhe da implementação do awareness do usuário sobre como levar a telha TV parabólica. Então, assim, acho que essa confiança que o TCU deu e esse trabalho que me parece bastante difícil, né, desafiador de você conseguir se abrir ao diálogo, escutar as partes, mas ter também a responsabilidade sobre aquilo que vai ser licitado pela União, conciliado com a coragem da Anatel de buscar, né, não só do 5G, mas acho que ao longo da sua história, conscientizar o propósito do espectro como algo que a gente precisa entregar para a população benefícios tangíveis, me parece que realmente é um percurso de coragem, um percurso de levar o propósito de telecom, né, levar o propósito do porquê estamos aqui àquela camada que realmente precisa chegar. E aí, aproveitando o teu ponto sobre espectro e faixas específicas, digamos assim, eu vejo dois grandes eixos aqui para a gente falar, né? Se a gente fala de planejamento de espectro, acho que você trouxe ali um dado que é irrefutável sobre o que a gente tem. Para planejar, eu preciso saber o que eu tenho primeiro, né? E hoje eu acho que a gente ainda tem um percurso de segurança jurídica sobre algumas faixas, né? Que acho que a última reforma da LGT trouxe também, e que o setor, acho que precisa dessa equalização, dessa segurança, dessa estabilidade da utilização de algumas frequências, porque se a gente está falando de um leilão de 850 MHz potencial, né, significa o quê? Então, que eu, de fato, não vou conseguir, os players que hoje atuam no setor, sei lá, acho que 70% do tráfego de voz em muitos lugares depende de uma faixa como essa, né? Faz sentido abrir mão dela em prol de um roadmap que talvez não seja viável, como disse a Cris, 30%, 60%, né? Trocam pelo que eu me lembro da pesquisa de ontem, entre 2 anos e mais 28% era até 3 anos, se eu me lembro do ponto. Ou seja, 60% tem essa modificação rápida, mas não é ainda a realidade do Brasil. E a gente, obviamente, telecom faz parte desse universo. E a gente precisa pensar, bom, primeiro detalhe, acho que o primeiro eixo, o que vamos, para planejar o futuro, precisamos entender qual é o exato presente. E o nosso exato presente, eu acho que da indústria ainda é de uma certa instabilidade, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que explorar bastante. Em relação ao futuro, eu acho que o trabalho da Anatel, o superintendente Caran faz um trabalho espetacular na superintendência com esse planejamento, junto com os times de regulamentação. Acho que o trabalho da conselheira Cris foi espetacular também, conseguir dar essa relevância de espectro, porque se a gente for pensar, né, olha, espectro tem a ver com conectividade móvel, mais 50% da receita do setor vem de radiofrequência. Então, óbvio que a gente tem que olhar isso com muita atenção, porque é o que vai permitir a gente ter investimento, vai permitir a gente levar esse propósito e conciliando, né, as áreas que são comercialmente mais rentáveis e aquilo que não é. Então, quando a gente fala de faixas específicas, se a gente for citar aqui do planejamento do espectro, que eu me recordo da Anatel, 850 com um leilão breve, as sobras, né, para um novo leilão, os 700, cada uma delas vai ter um desenho institucional, um desenho de leilão, né? E, obviamente, são decisões regulatórias, mas também tem um viés de política pública fundamental, que é o que queremos de cada uma delas, né?
sem dúvida, a gente não teria o 3G a gente não teria o 5G mais rápido, terceiro mais rápido do mundo, tirando esses outliers que vocês comentaram, se a gente não tivesse um leilão que permitisse transformar o investimento em antena. Isso não teria acontecido. E, ao mesmo tempo, megahertz é oxigênio para a nossa indústria, mas a gente sabe que tem oxigênio no Everest, mas é mais difícil de respirar. Se eu não consigo ter um ecossistema, como falou o Anderson, se eu não tenho terminal desenvolvido, se o terminal não é acessível para a população, se eu não sobra dinheiro para as empresas poderem investir em novas antenas, eu não tenho sucesso de leilão. Então, leilão, acho que a perspectiva da TIM, a gente tenta sempre levar isso, a gente acho que foi muito feliz também ter esse diálogo setorial no 5G, no 3.5, porque, ao mesmo tempo, você tem um edital, por exemplo, que é o mesmo edital, que é a faixa de 26 GHz, que ela não se provou ainda viável na prática, né? Então, acho que a Jaque falou bastante de cada faixa tem a sua vocação, uma propriedade física, né? Agora, algumas talvez vão servir para você fazer um processo de industrialização, o agro tem uma outra demanda, cada faixa vai ter a sua disponibilidade, mas se a gente for falar do 6 GHz, é uma faixa, obviamente, extremamente rica, importante, está em harmonização, é fundamental para o país, mas o tempo para que isso, de fato, seja um objeto de um edital, eu acho que vai depender exatamente daquilo que a gente tem nesses dois eixos. O primeiro, a previsibilidade do que eu tenho hoje, não consigo saber exatamente qual espectro eu vou ter daqui a 4 anos, é uma faixa que provavelmente vai entrar em harmonização plena lá para um tempo parecido com esse. Se a gente vai falar de faixas que ainda não estão, né, voltadas para o móvel, 600, por exemplo, é uma faixa que eu acho que é importante para uma transição, tem um setor fundamental para a economia também, que é a radiodifusão, que vai passar por essa transição de longo prazo. Então, acho que a gente tem que entender esse casamento entre disponibilidade do ecossistema, conseguirmos chegar a um leilão e, obviamente, muito diálogo setorial com as autoridades, que agradeço mais uma vez pela abertura para que a gente possa sempre se expressar e contribuir, para que a gente possa ter efetivamente faixas disponíveis para o cidadão. Acho que esse é o ponto. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que você abriu aí dois lados de conversa, que é a previsibilidade e as faixas específicas. Então, eu vou continuar aqui com as perguntas nesses dois sentidos, porque eu acho que são os temas que estão sendo trazidos por todos aqui. E entrando em faixa específica, conselheira, eu vou perguntar diretamente sobre 600 e sobre 6 GHz. Entender como a Anatel está vendo a previsibilidade dessas faixas, considerando aqui, e, claro, as operadoras vão fazer comentários em breve diretamente sobre elas, mas para entender quais são os planos específicos para essas faixas da Anatel, como isso está encaminhado e como a Anatel vê o papel dessas faixas para o SMP. Eu acho que seria importante a gente ir para um dos lados do comentário do Marcelo e depois a gente volta para a previsibilidade em outros sentidos também. Tá, vou ser super breve. Sobre o 6 GB, eu já falei um pouco, né? Ele está sob relatoria do conselheiro Alexandre Freire. Nós temos a previsão de que a decisão final do edital seja no primeiro semestre. Há uma discussão entre SMP ou a faixa exclusiva para o Wi-Fi, e eu acredito que tudo esse entorno, nos próximos meses, será decidido em definitivo. Sobre 600, a Anatel entende e tem bastante ciência da pressão setorial, né, sobre a importância dessa faixa para a capacidade e capilaridade, tanto do 3G como do 4G. E a importância dela, então, não só para os grandes prestadores, né, as PMS, mas também para os entrantes, né, as regionais. O fato é que uma portaria de 23 do Ministério das Comunicações definia essa faixa como primária e exclusiva para a TV 3.0. Decreto da semana passada muda, coloca o 600 como uma reserva, né, assim, e sendo o 216, 372, o exclusivo para a TV 3.0. Então, agora
vamos todos ter calma e paciência e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Estou ansioso pelas cenas dos próximos capítulos, com certeza. E é muito importante trazer esses dois temas e agora escutar. Eu acho que, Anderson, você pode falar um pouco sobre a Vivo vem trazendo publicamente cautela sobre a disponibilidade de 6 GHz. E, claro, traga também sua visão sobre 600, porque é algo que é uma discussão também atual, mas que está em outro momento no planejamento da agência, como a conselheira comentou. Qual é a sua visão e o que você imagina para o futuro especificamente? Para Vivo, assim, existem 2 pilares importantíssimos. Estão falando sobre o 6 GB. A gente tem um primeiro pilar que é de planejamento e um segundo de implementação. Na parte do planejamento, foi acertadíssima a decisão da Anatel de já prever que essa faixa alta seja disponibilizada para o IMT. Ela é acertada por 2 motivos, né? Primeiro, porque vai buscar uma harmonização com o ecossistema internacional que vai dar ganho de escala. E também porque, como você mesmo colocou, Luiz, assim, essa faixa de 6 GB que é a última banda média disponível, então tem que olhar com bastante cuidado. Então, eu acho que esse pilar do planejamento está super bem feito. No segundo ponto, que seria a parte da implementação, aí entendemos também que tem que ter um olhar, pelo menos, aqui, precisa compatibilizar pelo menos 3 pontos. Tá? Uma é a parte do ecossistema, essa parte da viabilidade técnica. A outra é a efetividade da demanda. E uma terceira seria também olhar a capacidade de investimento do mercado como um todo. Nessa parte da viabilidade técnica, a agência recentemente trouxe um estudo mostrando que é possível a convivência de maneira adjacente, né, dos 500 MHz com os 700 para o IMT. Então, isso tá posto, mas olhando pela ótica do ecossistema, de terminais, isso não está ainda maduro. Então, esse é um ponto de atenção para pensar em implementação. Essa segunda parte, que seria a evolução da demanda, a gente tem que lembrar que há 4 anos atrás teve um edital onde foi colocado uma quantidade ótima de megahertz à disposição. Isso levou uma implementação que está no meio do caminho, né, porque a gente ainda vai até 2029, né, e até um pouco mais. Então, ainda não se tornou efetivamente necessário este espectro nesse momento, porque temos espectro que foi colocado em abundância em 2021 e a gente ainda está fazendo uso dele. E esse terceiro ponto que eu comentei, justamente por causa dos altos investimentos, foi um leilão exitoso, mas ele passou de 47 bilhões e essas implementações estão sendo feitas até 2029. Então, a capacidade financeira também do mercado em entrar com isso, se for um leilão de curto prazo, vai contrastar justamente com tudo que está sendo feito simultâneo, com a falta da demanda imediata por esse espectro e também vai contrastar com esse ecossistema que ainda não está desenvolvido. Então, não seria eficaz fazer um leilão que fica extemporâneo. E aí a gente volta para a discussão, né? Se a demanda ainda não está, nesse momento, pronta e se o ecossistema também não, esse é um ponto de atenção e cautela que a gente sempre traz para essa discussão. Sobre o 600, é uma faixa baixa, uma faixa que penetra, tá? Ela traz vários benefícios, mas há que se aguardar todo esse desenrolar das destinações da faixa, mas é uma faixa bastante interessante. Muito obrigado. Marcelo, algum comentário específico considerando o mesmo viés de questão? Não. Me parece que o Anderson foi extremamente feliz e sintético no tema. O que a gente pode corroborar é isso, que a receita que a gente tem hoje, se a gente for olhar o usuário consumidor, né, final,
não é muito diferente do 4G, 5G, 3G, 2G. O cara tem um terminal aqui, ele usa a tecnologia que está disponível. Então, tem esse excedente de receita para você conseguir fazer um eventual novo leilão? Acho que é uma pergunta a ser respondida, especialmente nessas análises, para a gente chegar a entender qual é a sustentabilidade de um leilão. Acho que o Anderson falou disso, né? Temos algo... É o momento de ser feito? Acho que é uma discussão que tem que ser amadurecida. A Cris já comentou bem de que os próximos capítulos vão trazer as decisões. E quando a gente comenta sobre novas receitas, aí eu acho que também é um ponto, como é que a própria regulamentação hoje endereça o uso da radiofrequência em aplicações industriais? Se eu hoje começo a falar, né, eu acho que a Ericsson começou a levantar muito isso, além de conectividade significativa, a gente está falando de conectividade diferenciada. O 5G SA trouxe isso para a gente. É ineficiente usar uma radiofrequência em um município do interior para fazer uma aplicação numa mina? Eu acho que não. Acho que ela está servindo ao propósito do espectro para aquela aplicação. Então, a regulamentação acho que também ainda vai evoluir para esses outros cenários de conseguir enxergar qual é o propósito de cada uma, como ela tem que ser regulada, e aí, obviamente, a gente entender como é que um desenho digital se constrói para que ele possa ser viável economicamente, equilibrando receita, investimento, o custo de operação e, obviamente, a necessidade de o Estado levar esses novos projetos de expansão e compromissos que tem sido o cerne aí do êxito dos últimos editais. Não, muito obrigado, Marcelo. Eu acho que, considerando tudo que todos comentaram, Jaqueline, você tem um papel importante de responder uma grande pergunta, que é sobre ecossistema. A gente falou de algumas faixas, a gente falou sobre o futuro e a preocupação das operadoras. Como é que a Ericsson vê a disponibilidade do ecossistema, especialmente 6 GHz, que eu acho que é a grande pergunta, mas também de qualquer outra faixa futura? Obrigada, Luiz, pela pergunta. Bom, sobre 6 GHz, aqui só recapitulando alguns elementos importantes, né? E aqui eu vou corroborar, inclusive, estudos da GSMA nesse sentido. Até 2030, a GSMA estima que em bandas médias o 5G vai precisar de 2 GHz. Isso significa que vamos precisar de espectro adicional, pelo crescimento significativo do tráfego de dados, que também constatamos no nosso Ericsson Mobility Report. Para a banda média, a faixa de 6 GHz ela é muito importante, por um equilíbrio de capacidade e cobertura. Então, por características técnicas, nós constatamos a importância dos 6 GHz. Nós defendemos na Ericsson, e aqui novamente corroboramos a GSMA, uma visão balanceada dos 6 GHz, destinando a parte superior da banda para o IMT. E vemos com bons olhos que esse movimento ele já tem sido global. Elogiamos aqui as recentes definições no Brasil pela Anatel. Globalmente, hoje nós temos cerca de 60% da população nesse sentido, com a parte superior da faixa para IMT. E em breve estamos falando de potencialmente 80% da população global. Algo que começou, ou talvez tenha sido alavancado pela discussão da WRC em 2023, mas não parou por aí, continuamos até hoje. E, como Ericsson, aqui nós estamos sempre abertos no diálogo com a indústria, por meio das nossas associações, por exemplo, de fabricantes, a ABINE, a colaborar para demonstrar a importância e algumas questões técnicas que podem ser questionadas nesse processo. Quando falamos de ecossistema, aqui na pergunta do Luiz, é uma pergunta bastante ampla. E aqui vou falar bastante do segmento da Ericsson. Quem esteve conosco em Barcelona, no Mobile World Congress, teve a oportunidade de ver a nossa experiência em 6 GHz. E exemplo disso são alguns pilotos que já foram feitos, não só aqui no país, mas também globalmente. Recentemente tivemos um caso na Austrália, nessa faixa. Inclusive, recordando aqui que no caso da Austrália, foi bastante ressaltado a importância, porque quando falamos de 5G, não estamos só falando de B2C, não é só o consumidor, o indivíduo, estamos falando da transformação digital de empresas. Então, nós estamos falando de uma conectividade para diversos segmentos, e esses benefícios eles podem ser ampliados nesse sentido. Então, os pilotos já estão ocorrendo. É claro, existe uma timeline, aqui, uma linha do tempo para as questões comerciais,
de aproximadamente, em âmbito global, começar em 2028, mas aqui eu queria retomar o que nós vimos já conversando sobre o formato de leilões. O diálogo e a previsibilidade, eles são fundamentais. Então, para que nós tenhamos sucesso aqui no Brasil, continuemos mantendo esse sucesso e vamos conseguir os resultados do 5G, coordenar essa importância das bandas para a indústria, quando que isso estaria pronto, além do planejamento, quando poderia ser implementado também, vai ser bastante importante. Isso vai permitir que, sendo feito da forma correta, possa ser também escalado não só aqui no Brasil, mas também a gente explore isso em outros países. Importante frisar, os bons modelos já ocorridos no leilão do 5G, eles devem permanecer nos próximos leilões, seja do ponto de vista de diálogo, consulta pública e previsibilidade, mas também o modelo não arrecadatório. Essa é uma conquista que nós não devemos deixar que seja um exemplo pontual e que isso continue se multiplicando, seja aqui dentro do país, mas também nos outros países. Muito obrigado, Jaqueline. A gente tem outros temas para a gente tratar, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta ao TCU eu acho que tem uma relação direta com essa conversa, que eu acho que todos trouxeram isso também, que é a questão da obrigação versus o pagamento direto nos editais. E entender melhor como essa análise é feita pelo TCU e como isso impacta e como isso pode ser feito no futuro. E aí depois a gente pode entrar no último tema. A gente ainda tem um pouco de tempo aqui, está marcado 0, mas nós temos ainda 15 minutos. Obrigado pela pergunta. Para explicar o que o TCU faz, acho que dá 3 horas, acho que dá, né, pessoal? Tá, não, 3 horas e meia Tá. liberado. Não, é o seguinte, resumindo, né? Acho que a Cristiana seria a pessoa melhor, a Anatel seria a pessoa melhor falar isso, mas o TCU analisa quanto vale o negócio, aquele espectro, o valor do negócio que a Anatel apresenta para a gente, né? E como isso é convertido em compromisso de investimento. Então, a gente faz essa análise, não só análise financeira mesmo, dos valores, como foram calculados, as premissas, né? As premissas de receita, demanda, etc., CAPEX, OPEX, mas também esse alinhamento com a política pública, né? E isso é um ponto muito importante, que eu falei na minha outra fala, do planejamento de longo prazo. A Patrícia conversou aqui sobre EAD, AF. A política pública é feita, o dinheiro público, né, é usado na política pública para atender aqueles que mais precisam, né? Então, no caso da EAF e da EAD, foram levados kits a quem? Aos beneficiários de cadastro único, não foi a população geral. A população geral foram os outros milhões que foram comprados aqui diretamente, né? Tem condição. E no compromisso de investimento é a mesma coisa. Então, o recurso do Estado, que não deixa de ser um recurso do Estado, ele só não foi arrecadado para a Fazenda, mas foi colocado no investimento. Tem que ser usado para locais onde normalmente as empresas não iriam, né? Onde não tem atividade econômica, né? Então, esse é um ponto muito caro para o TCU, verificar isso, se realmente os compromissos de investimento estão sendo aplicados onde o VPL, vou chamar o VPL negativo ou não tem atividade econômica, né? Onde está previsto nas diretrizes das políticas públicas, né? E também, outra preocupação dos compromissos de investimento que o TCU tem é a questão, assim, a gente chama lá, são 4 palavras, né, que é a fragmentação, duplicidade, sobreposição e lacuna. Ou seja, você não pode ter sobreposição de compromissos dos diversos, a gente listou aqui vários instrumentos de inclusão de conectividade. A gente está falando aqui só no nível de Anatel, mas vários estados têm e municípios têm ações nesse sentido também. Então, isso a gente se preocupa muito também, tá? A gente olha muito isso aí. E esse é o objetivo do TCU. Os compromissos de investimento têm que ser usados para atingir os objetivos da política pública e atender aqueles mais necessitados, tá? Então, é esse o olhar que o TCU faz nos compromissos de investimento, tanto na valoração quanto no seu uso, né? E, inclusive, a Cristiana mencionou, acho que saiu ontem, né, a pesquisa de conectividade significativa, né? Então, assim, foi discutido aqui, assim, a conectividade está em 90%, 92%, esse é o problema ainda, né? Então, aqui a gente está pensando na conectividade, o cara ter acesso a um celular, mas como o cara está usando, como a pessoa está usando, como o cidadão está usando, né? Então, acho que a Anatel está dando espaço, o Ministério da Comunicação está dando espaço, o mundo está dando espaço, a OIT está dando espaço, de gerar a conectividade significativa, né? Nós fizemos um trabalho agora, julgado em agosto, sobre inclusão digital, né? E, justamente,
olhando esse aspecto, né? Se a gente olhar a conectividade de telecom, especificamente o Brasil está muito bem. Só se for olhar a conectividade criativa, o Brasil não está tão bem assim, né? Então, a gente tem que trabalhar para, quer dizer, novos compromissos podem abordar esses outros aspectos, uma vez que a conectividade de telecom estaria coberta? Pode. Né? É uma questão de política pública, trazer esse aspecto e a gente analisar. Né? Inclusive, assim, a gente teve esse trabalho e foi muito feliz, a Anatel soltou ontem, né, ou foi ontem a pesquisa, né? A pesquisa. A gente vai ter até um seminário agora no final de setembro, dia 23 e 24, para discutir esses aspectos, né? Política pública e inclusão digital. Né? Quais aspectos da inclusão digital, além da conectividade, a gente precisa olhar? Né? Você vai me chamar, né? Hein? Já está chamando. Né? Então, esse é importante. Então, pode ter outros instrumentos de política pública fora essa conectividade? Teve, no leilão 5G já teve. Por exemplo, na rede privativa, na própria AEF, o dinheiro para as escolas. Né? E não necessariamente era só conectividade, depois o governo optou por aquele dinheiro ser só conectividade, mas o dinheiro para a escola podia ser para outras situações também, equipamentos, treinar professor, mas foi uma escolha de governo na EASA ser só para conectividade. Perfeito. Assim, considerando o tempo que a gente tem aqui, eu gostaria de dar a oportunidade de todos falarem um pouco sobre um outro ponto, que é a questão das prorrogações. Então, começando, claro, com a conselheira, e quem quiser fazer comentários logo depois seria interessante, para a gente, antes da gente encerrar com perguntas rápidas para finalizar com a Jaqueline e com a Patrícia. Bom, estou entendendo a pergunta ampla como uma pergunta direta do 850. As atuais prorrogações do 850 no Brasil vão até 2028. A Anatel e o TCU já se manifestaram sobre esse aspecto. E a questão da renovação indefinida, né, do uso de espectro, prevista na Lei 3.879, só é permitido para as licitações a partir de 2019, que não é o caso do 850. É claro, a gente sabe, tem várias contestações judiciais sobre esse tema, e, eventualmente, alguém vai ganhar provisoriamente. Vai ganhar essa prorrogação sob júdice. E eu queria deixar isso bem claro, porque a Anatel vai manter a posição dela, e que é a mesma do TCU, até o fim. Então, veja, eu fico me questionando, quem ganhar sob júdice essa prorrogação vai ter tranquilidade para fazer os investimentos necessários? Eu mesmo respondo, acho que não, né? Então, me parece que o RIFARM seja o caminho aqui. E nesse rearranjo regulamentar que nós estamos fazendo, muitos atores, ou todos os atores, a Anatel tem buscado atender. Como eu disse, esse processo da licitação do 850 está sob relatoria do conselheiro Vicente Aquino, está na pauta da reunião de sexta-feira, daqui a 2 dias. Se tudo correr bem, enfim, a votação ocorrer sem pedido de vistas, a gente passa para a próxima etapa, que é a consulta pública. E aí a sociedade discutir, dialogar de forma transparente, como todos os atores aqui desse painel têm falado sobre a importância desse diálogo. Então, me parece que, no caso do 850, o caminho de maior segurança jurídica, de sustentabilidade dos investimentos, seja o caminho licitatório. Não, essa é a posição da Anatel e me parece que, de fato, é o mais seguro. Eu fui informada que no painel, agora de manhã, o José Borges, que é o superintendente de competição, num dado momento, não sei porquê, exatamente, falou que o trabalho dele é facilitar a minha vida, que é a Superintendência de Relação com o Consumidor.
Eu não sei o motivo, eu concordo 100%. Porque, na verdade, o fato concreto é que a competição, que é o caminho que a Anatel tem traçado ano após ano, é o caminho que entrega benefícios para o consumidor, que entrega proteção para o consumidor. É isso. Perfeito, muito obrigado. Então vamos combinar um comentário de 1 minuto de cada um, começando com TCU, indo às operadoras e terminando com vocês duas, por favor, para a gente finalizar. Sobre prorrogação, né? Que você quer? Isso. No seu caso, Pensei com que tivesse certeza. esquecido. Não. Comentário final, boa tarde. Não, da prorrogação, então, a Cristiane já falou muita coisa, né? A posição do TCU é essa, acho que todo mundo conhece, é justamente que essa prorrogação sucessiva só vale, foi licitada depois da Lei 3879, né? E a gente está analisando lá vários pedidos de prorrogações que foram feitos, né? Alguns já foram julgados, outros não. Só queria detalhar, assim, você mencionou, assim, prorrogação sucessiva, só que é sucessiva com condições, né? A própria lei e o próprio decreto trouxe, né? Então, para ter essa prorrogação sucessiva, a empresa tem que cumprir determinadas condições de uso eficiente de espectro e aderência à política pública, e a Anatel também tem a prerrogativa do interesse público, é um dos requisitos que está lá no decreto 10.402, né? Então, é sucessiva, mas não é um direito adquirido, sempre vai prorrogar, vai depender de como a empresa está fazendo o uso do espectro, da política pública em vigor e como a Anatel está analisando o interesse público. Perfeito. Vamos continuar esse debate também no evento da semana que vem, e na terça-feira. Marcelo, algum comentário? Eu tenho um monte de comentário, mas... 1 minuto de comentário. Para 1 minuto. Porque, assim, acho que a superintendente falou muito bem sobre o propósito da lei, né, da 3879. A gente discutiu bastante isso à época, como setor, como Anatel, enfim, todos os interlocutores. Sim, eu confesso que é uma dúvida porque que a mesma lei deu um tratamento para uma concessão que já estava vigente, que foi a adaptação, e para as radiofrequências só vale para as novas licitações. Mas, assim, não quero polemizar, mas é uma perspectiva que eu, pessoalmente, não consigo entender muito bem. Se a adaptação da concessão estava na mesma lei, a radiofrequência, por que não vale para o que a gente já tinha? Eu, de fato, não sei responder, mas, enfim, acho que deve ter argumentos importantes para isso. E eu concordo, acho que o refarm é o grande caminho para a gente poder fazer, só que a gente também havia entendido que, na perspectiva do modelo da lei, isso poderia ser oportunizado para todos, mas, assim, mais uma vez, estou tentando aqui falar da maneira também mais construtiva possível, porque foi uma grande dúvida, né? Acho que a segurança do investimento, realmente, quando a lei estava sendo proposta, acho que ela foi entendida de uma maneira, e eu realmente acho que seria bem, não é positivo para o setor que a gente tenha que debater o assunto, mas, óbvio, a decisão final cabe ao Estado, cabe à Anatel, às autoridades, a gente vai fazer de tudo para poder contribuir com o que a gente acha mais importante. Perfeito. Anderson? Sobre essa questão da prorrogação, que eu acho que é importante também ter em mente o interesse público, porque ainda é representativo o número de acessos em M2M ou IoT, e também existe uma necessidade de fallback, né? Quando você está falando em 4G, você tem que cair para 3G ou para 2G, dependendo da região. Então, isso tem que estar em mente também, porque uma vez licitado toda a faixa, e o tempo hábil para a reconstrução de uma nova rede pode criar um intervalo não ótimo para o interesse público. Então, acho que isso também vai ter que ser sopesado. Patrícia, não sobre prorrogações, claro, mas o seu comentário final, especialmente pensando que outras faixas também precisarão passar pelo que você liderou, essa solução Made in Brasil, ou Made by Patrícia, que aconteceu nos últimos anos, tanto na EF quanto na EAD. O seu comentário final, por favor. A gente, claro, né, muita coisa por acontecer, por discutir, mas uma certeza é clara. A comunicação, ela envolve, ela amarra tudo, né, em qualquer processo que a gente viu aqui.
Então, seja no 4G, seja no 5G e futuramente no 6G, todo o processo que impacta a população precisa ser cuidado de maneira que o cidadão esteja no centro, né? Então, todo o processo de comunicação na localidade, né? Aqui no 5G, nós trabalhamos em 5.570 municípios. Isso não é simples. No 4G, eram capitais e regiões metropolitanas. No 5G, foi todo o país. E tem que haver uma adaptação importante para que o público seja atingido e seja trazido para se beneficiar da política pública de um jeito muito claro, muito transparente, com muita escuta. Então, é bem importante no futuro, né, que sejam consideradas essas questões de adaptações, e sempre com muita consciência em relação a gastos, né? Nós, EAF e no passado EAD, somos uma entidade que implementa. Então, como implementadoras, é claro que a economicidade é um tema importante e usar adequadamente os recursos para que sejam atingidos os objetivos passa a ser, sempre foi um tema mandatório e eu imagino que continue sendo para os próximos tempos. Então, essa é a minha contribuição, perdão, no sentido de adaptar as estratégias para que os negócios floresçam e para que a população também faça o melhor uso possível das novas tecnologias que estão chegando a serviço, claro, né, da conectividade, do desenvolvimento econômico e do próprio desenvolvimento familiar. Muito obrigado, Patrícia. E Jaqueline, para encerrar toda essa conversa, a gente não pode esquecer do 6G, eu até trouxe na apresentação, mas acho que a Ericsson está muito próxima de todos os desenvolvimentos e o que vai acontecer na próxima década. Então, para fechar o seu minuto, eu peço que seja sobre novas tecnologias. Obrigada. Eu queria fechar convidando todos a visitar o nosso centro de P&D aqui em Indaiatuba. Vocês podem ver um pouco do 6G. Estamos, inclusive, com parcerias com diversas universidades. Nosso vice-presidente de inovação, Edivaldo Santos, está aqui conosco. Então, o presente, o 5G, tem que andar lado a lado com o planejamento para os próximos passos. Estamos falando aqui de implementação do 5G nas melhores práticas, mas, ao mesmo tempo, planejar que espectro vai ser necessário para o 6G, justamente para que a gente consiga trazer e ampliar esses benefícios para a sociedade, lembrando de todo esse potencial que não só chega no consumidor e nas indústrias, mas também demonstra o crescimento e competitividade do nosso próprio país e região. Muito, muito obrigado. Eu queria novamente agradecer a todos. Foi, como eu já disse, uma honra estar com pessoas com tanto conhecimento e com tanta discussão de altíssimo nível sobre os temas. Espero que continuemos debatendo aqui em outros painéis e lá fora, em conversas e reuniões e outros eventos. E muito obrigado novamente e obrigado a todos que ficaram até o final e pela participação. Muito obrigado.